Esse aqui, templo budista, aqui de Foz do Iguaçu. Tem várias estátuas, né? Depende, paga depende. E aí eu te pergunto, o budismo é uma religião? Para a gente ter uma religião, a gente tem que ter uma crença num ser divino, né? E segundo consta, né, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele viveu 600 anos antes do nascimento de Cristo, lá no norte da Índia, um avião ali. E ele teria dito: não acreditem em mim, testem os meus ensinamentos e se der certo, bom, aí você vai ter a certeza de que funciona. Então, assim, há uma corrente muito forte que nega o fato do budismo ser uma religião, né? Como o cristianismo é uma religião, como os muçulmanos têm Maomé, né, também como um líder religioso também, né? Então há essa controvérsia. O budismo, ele tem certos princípios e é importante conhecer esses princípios, porque independentemente de você acreditar ou não numa religião, né, você pode testar na tua vida prática os ensinamentos que o Buda nos deixou. Então a história é o seguinte: o Buda é esse cidadão, né, o Siddhartha Gautama, que viveu lá na Índia, e por volta dos 20 e poucos anos ele saiu lá do palácio que ele vivia e constatou que as pessoas eram infelizes, né, que havia muita tristeza no mundo, pessoas doentes, pessoas passando necessidade. E aí ele ficou chocado com tudo aquilo e abandonou tudo, né? Abandonou os títulos dele e saiu pelo mundo meditar e ficou anos lá meditando. Até que um dia ele teria alcançado o Nirvana, né? Que vem a ser um estado de iluminação.
E o que o Siddhartha concluiu? Bom, o Buda quer dizer alguém que atingiu a iluminação, né? Então qualquer pessoa pode ser Buda. Basta atingir esse estado de iluminação. Eu, você, todo mundo. E segundo consta, para isso é necessário meditar. E quando a gente pensa assim em meditar, logo nos vem a lembrança, o fato de pensar em alguma coisa, né? Mas pelo menos para o Zen, assim, que é uma corrente bastante forte do budismo, meditar é simplesmente ficar pensando em nada, né? A mente da gente sempre está divagando, sempre está indo para o passado ou para o futuro, né? E isso traz muito sofrimento, porque o passado e o futuro a gente não tem controles, né? O passado não tem como ser mudado e o futuro é incerto. Então essa é a primeira grande verdade do budismo, né? A gente tem que viver sempre no presente, observar o que está acontecendo ao nosso redor e se fixar no momento presente. Segundo, tudo é impermanente, né? Tudo está mudando a todo momento. Então a gente tem que ter ciência que coisas boas e coisas ruins vão acontecer na vida de todo mundo e isso faz parte do processo. Então tem que aceitar tudo o que vier. Terceiro, nós vamos morrer, né? Isso é fato e o budismo não nega isso. Por isso que é importante viver muito bem no momento presente. Porque segundo o budismo não há uma vida depois da morte. Você só tem uma vida e tem que aproveitar ela muito bem. O budismo fala também do karma, né? O karma vem a ser o resultado das nossas ações. Então não adianta ficar rezando e pedindo graça por um ser divino e fazer coisas erradas, né? Tratar mal os outros. Você tem é que fazer coisas boas, né? Ter um bom coração. Tem gente aí que fica rezando, mas na primeira oportunidade passa a perna no outro. Passa a perna no sócio, no cônjuge, nos filhos, enfim, quer levar alguma vantagem. O budismo ensina que a gente vai colher os frutos das nossas ações, né? Então se a gente fizer alguma coisa errada, nós vamos pagar por elas, né? A gente terá, isso vai ter consequências. Mas então voltando à pergunta original, o budismo é uma religião? Eles negam, eles dizem que não, né? Porque o budismo assim ele se aproxima muito até da psicologia, né? Que ele é muito lógico. Agora a gente vê que tem tem rituais budistas, tem estátuas budistas, tem evocação do Buda, né? Aliás, essa figura, o gordinho, aquela ali que aparece ali, que seria o do Buda, né? Na verdade é um folclore chinês, né? A gente nem sabe qual seria a cara efetiva do Siddhartha Gautama, né? Porque não se tem um registro histórico, nada. Então, o fato é esse, né? O Buda é quem atingiu a iluminação e todos nós podemos atingir a iluminação se a gente seguir os ensinamentos do Buda. Agora, para seguir os ensinamentos do Buda, tem que ter muita disciplina, né? Estudar bastante, ser uma pessoa boa, meditar e, enfim. E tem várias correntes do budismo, né? Várias subdivisões e é uma religião, é uma doutrina que por muito tempo foi criando ramificações, né? Na China, sobretudo, na Índia.
Muito legal esse templo budista aqui em Foz. Aqui nessa região tem muitos chineses, né, que eles vieram trabalhar aqui em Cidade del Este. E a partir da iniciativa desses chineses é que foi construído esse templo. Ali dentro tem um espaço que não é para filmar, então vamos respeitar, né? Lá na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, também tem um templo budista. Esse é o segundo que eu conheço. Não há muitos templos budistas no Brasil. Bom, ali dentro do templo ali tem mais esculturas, tem alguns incensos ali e fica recitando aqueles mantras. Mas o fato é esse, né? O mais importante do budismo é ter ciência desses ensinamentos do Buda, né? Sobretudo esse que eu falei, né? De viver sempre no presente, de saber que tudo é impermanente, que a morte é inevitável, que o sofrimento é inevitável. Você pode fazer o que você quiser, que não tem como evitar o sofrimento, né? E então, tendo presente esses ensinamentos, se você tiver ou não uma religião, isso pode ser muito útil na tua vida. E as pessoas vêm aqui mais assim como um local de turismo, né, e tal. Muita gente, poucas pessoas realmente se detêm a procurar conhecer os ensinamentos assim do Buda, né? É certo que esses próprios ensinamentos assim, eles foram se modificando ao longo do tempo e depende também de cada vertente do budismo, né? Tem várias vertentes lá, sobretudo naquela região lá na Índia, na China, né? Pode ver que essa religião, o budismo, ele predomina nesses países, né? Na Índia, na China, no leste asiático lá, né? O Vietnã. É nesses países em que a gente tem o budismo bem forte, né? A Índia. Aqui no Brasil e na Europa, assim, é algo bem minoritário, né? E eu acredito que isso se deve ao fato de que o budismo não tem essa organização empresarial que tem, por exemplo, a Igreja Católica e outras religiões evangélicas aí que praticamente são um conglomerado, né? Você tem uma organização central, algo assim, né? Parece uma multinacional, né? O budismo já é algo muito difuso, assim. Aqui você não paga nada para entrar. Você vem aqui, a maioria das pessoas vem aqui mais para apreciar as esculturas e tal e ter esse contato assim mais turístico. As pessoas não estão muito ligadas no aspecto religioso do negócio. Então é isso, pessoal. Essa foi a visita ao Centro Budista aqui de Foz. Espero que tenham gostado. Ao fundo lá nós temos a cidade de Foz do Iguaçu. Ou melhor, lá ao fundo nós temos a cidade de Ciudad del Este. Foz do Iguaçu está um pouquinho. Foz do Iguaçu está para cá e Ciudad del Este está para lá. Grande abraço.